Bom, galerinha, vamos a partir desse momento iniciar uma área bastante interessante dentro da biologia, que é a chamada botânica. Então vocês já ouviram muito falar nesse termo. A área da biologia que estuda as plantas, estuda o reino plante, também chamado de reino metáfita, e que no passado era chamado de reino vegetal, é o objeto de estudo dessa área da biologia. Então, você já sabe que esse termo, até reino vegetal, ele deve ser evitado, porque ele ainda traz aquela história de colocar as macroalgas dentro do grupo das plantas. Então, é preferível utilizar a partir desse instante mesmo o termo reino plante ou reino metáfita, ok? Bom, então essa botânica, ela se divide costumeiramente, eu costumo separar ela em 4 partes. A primeira parte é essa que estuda os chamados grupos vegetais, onde a gente vai ver cada grupinho desse, tá? Os 4 principais grupos vegetais, caracterizando-os, relacionando-os evolutivamente, falando de suas características, as suas formas de reprodução e citando aí uma série de exemplos. A segunda parte da botânica, nós vamos pegar um dos grupos, o principal grupo de plantas, que é o das angiospermas, e descrever a sua anatomia, a sua morfologia, a chamada morfologia vegetal, onde se estuda a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente. A terceira parte é a chamada histologia vegetal, onde se estuda os tecidos vegetais. Tem a histologia animal, que estuda os tecidos animais, como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, e tem também a histologia vegetal, onde vocês vão conhecer aqui tecidos como o floema, o suber, o parênquima, que é o nome que se dá a alguns importantes tecidos vegetais. E a última parte da botânica é a chamada fisiologia vegetal, onde a gente estuda aqui uma série de fenômenos relacionados à capacidade da planta de fazer fotossíntese, o que define de uma planta florar, formar frutos, falar dos hormônios vegetais, tá bom? Falar um pouquinho sobre biotecnologia, voltada pelo aumento da produtividade da agricultura. Então, esses são alguns temas, são as etapas que serão abordadas dentro de botânica, tá bom? Bom, nesse vídeo aqui a gente vê uma estrutura que é chamada pelos populares de bucha, e a planta, que é uma planta trepadeira, é uma planta epífita, essa planta que sobe em cima de outras plantas, sobe em muros, em postes. Ela possui um fruto seco, que é outra coisa que a gente vai aprender, a diferença entre fruto e fruta, porque na realidade fruto é o termo botânico e fruta é o termo que se dá aos frutos adocicados. Nesse caso, nesse vídeo, nós temos um fruto seco, tá? Onde as pessoas utilizam essa espécie de esponja aí, formada por fibras vegetais, e utilizam para tomar banho, tá? Utiliza isso aí como realmente bucha, tá? Essa planta aí é uma planta do gênero Lupha, é uma planta trepadeira, como eu falei para vocês. E aqui o detalhe são as sementes, né? Que a função do fruto é justamente essa, ela abrigar as sementes
onde dentro de cada semente dessa existe o embrião de uma planta esperando as condições para germinar, tá bom? Então a gente vai aprender ao longo da botânica, isso a gente escuta desde pequenininhos, que a planta ela apresenta 6 partes básicas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, que é o que está sendo mostrado nesse vídeo. Tá aí as sementes. Mas a gente vai ver que essas 6 partes só existem no último grupo, que é o grupo das angiospermas. Muitas plantas, os demais grupos, não vão ter todas essas estruturas que eu falei para vocês, tá bom? Então, são algumas informações que a gente vai vendo inicialmente e vai tirando aí alguns vícios que a gente tem de informações no nosso dia a dia. Essa outra planta aqui é uma plantinha interessante, porque ela é uma planta carnívora, é do gênero Drosera. Ela tem essas estruturas chamadas de tricomas, que quando um invertebrado desse aí, ele pousa, esses tricomas, eles envolvem esse invertebrado, e vocês estão vendo aqui que tem uma estrutura viscosa, tá? E essa estrutura viscosa, ela tem enzimas, poderosas enzimas digestivas, que vão fazer aí a digestão aí desse invertebrado, tá bom? E essas plantas carnívoras, assim como as demais plantas, elas fazem fotossíntese, mas elas têm, nesse caso aí, algumas armadilhas para capturar invertebrados como forma de complementar a sua alimentação, tá bom? Então, esses 2 exemplos aí foi para ilustrar o que a gente vai ver aqui do ponto de vista de aplicação desse conhecimento que vocês vão aprender daqui para frente, tá bom? Bom, então essas plantas aí, a planta carnívora mostrada no segundo vídeo, e a bucha, que tem aí uma importância de certa forma econômica, se vende essa esponja que eu falei para vocês. O que elas têm em comum? Quais são as características que as plantas, que a gente pode elencar delas, e que, apesar das diferenças entre elas, elas têm em comum? Então, primeiramente, todas as plantas elas são seres eucariontes, ou seja, apresenta núcleo definido com a carioteca, aquelas organelas citoplasmáticas membranosas, como o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, e aí vai mitocôndrias. Todas as plantas são pluricelulares, ok? Não há planta unicelular. Todas são autótrofas, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento, inclusive essas plantas carnívoras, tá? São fotossintetizantes, elas são fotossintetizantes, ou seja, a fotossíntese é a forma que elas utilizam para transformar a matéria inorgânica que elas tiram do ambiente para produzir sua matéria orgânica, a glicose. E elas são clorofiladas, e os 2 principais tipos de clorofila, que é a clorofila A e B, tá bom? Você vê aqui que são algumas características que elas compartilham ali com o grupo daquelas algas, como algas clorófitas e as algas verdes e as carófitas. A parede celular delas é formada por um polímero, um polissacarídeo, que é a celulose. A principal substância de reserva das plantas é o amido. Essa característica define bem o reino plant, sendo o motivo pelo qual as algas, as macroalgas feófitas, rodófitas, clorófitas e carófitas foram levadas para o reino protista, pelo fato das algas não terem tecidos e órgãos verdadeiros, já as plantas têm.
e o fato das plantas serem embriófitas. O que significa isso? Eu também comentei com vocês quando a gente falou de algas, tá? Outra diferença de algas para as plantas é o fato das plantas elas gerarem o seu próprio embrião dentro do corpo, ou seja, o termo embriófita ao pé da letra significa plantas em que o embrião é nutrido por tecido materno, tá bom? Embrião nutrido por tecido materno, e esse tecido materno é o tecido gametofítico, um tecido haploide, tá bom? Então, essas são as características que definem aí o reino plant, tá bom? Que você encontra aí nos principais grupos vegetais, tá bom? Falando sobre esses grupos vegetais, quais seriam eles? São quatro, os quatro principais. Então você tem aqui o termo reino vegetal, na realidade atualmente é o reino plant, o reino metáfita, mas esse termo vegetal ainda aparece muito nas questões, tá bom? Bom, as plantas elas se dividem e o próprio termo vegetais divide, esses dois termos aqui são do tempo do termo reino vegetal, que são os termos vegetais ou plantas criptógamas e plantas fanerógamas. O que quer dizer isso? As plantas que não formam sementes, elas são chamadas de criptógamas. Na verdade, em relação à etimologia da palavra, cripto quer dizer escondido e gamas vem de gametas, ou seja, a estrutura produtora de gametas nelas fica escondida, não é evidente. Nesse caso, a estrutura sexual das plantas, a que produz os gametas, é a flor. Então, essas plantas, as criptógamas, elas não têm flores nem sementes. Elas não têm flores nem sementes. É o que se chama também de vegetais inferiores. Já o termo fanerógama é o antônimo desse. Aqui quer dizer fanero, quer dizer evidente. Então a estrutura reprodutiva sexual ela é evidente. É um fato, uma referência dessas plantas aqui apresentar uma estrutura sexual visível, que em um grupo é chamado de estróbilo e no último grupo das angiospermas é chamada de flor. Nas gimnospermas é chamada de estróbilo. E correlacionando com isso, essas plantas elas têm sementes. É o que se chama também de vegetais superiores, ok? Então, quem são as criptógamas? As briófitas e as pteridófitas. Tá? As briófitas dos musgos, as pteridófitas da samambaia. Quem são as fanerógamas? As gimnospermas e as angiospermas. Professor, em termos de classificação, nós temos aí o reino plant e nós aprendemos em taxonomia que o reino se divide em filos ou divisões. Esses termos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, eles são filos? Bom, na realidade não. Os filos do reino plant, o reino plant ele uma das classificações mais utilizadas e a que é utilizada pelo livro de vocês, divide o reino plant em 12 filos. Mas o nome desses filos eles não aparecem muito assim nas questões, tá bom? Aparecem mais esses 4 nomes aqui, que não tem valor taxonômico, mas tem um valor histórico, tá bom? Então, a gente vai ver, por exemplo, que as briófitas elas são representadas por 3 filos. E é o único caso onde realmente tem um filo briófita, só que não é só briófita quem é do filo briófita, tem mais outros 2 filos que também são chamadas de briófitas. As pteridófitas compreendem 4 filos do reino plant, as gimnospermas 4 filos também, e angiospermas compreende apenas um único filo do reino plant, tá bom? Bom,
fazendo aqui uma sondagem rápida, nós temos aqui no grupo das briófitas, que são os vegetais mais simples que existem, de pequeno porte. Nós temos os musgos, tá? Que formam essa espécie de tapetinho aqui, por exemplo, recobrindo árvores, calçadas. Aqui os musgos em detalhe, com as suas estruturas, que são essas cápsulas chamadas de esporófitos, que são as estruturas que produzem os esporos. Primeiramente nós vamos descrever as briófitas, depois nós vamos passar para as pteridófitas, que tem como carro-chefe as samambaias, mas também tem as avencas, tá? Tanto briófitas como pteridófitas são plantas adaptadas a ambientes chuvosos, úmidos e sombreados. Nós temos também o grupo das gimnospermas, que são as plantas que formam árvores enormes, como por exemplo aqui nós temos a araucária, que é a árvore símbolo lá do estado do Paraná, que forma a famosa mata das araucárias, que é até descrita aí como um pequeno bioma dentro da Mata Atlântica. E nós temos também as sequoias, que são essas árvores gigantescas, tá? No detalhe aqui você tem um humano bem aqui, ó, e olha a altura da árvore em relação ao humano. Então algumas delas chegam até 80 metros de altura. São patrimônios naturais da humanidade, são protegidas. Foi a partir da necessidade de proteção dessas árvores, das sequoias. Você encontra aqui, por exemplo, lá na região da Califórnia, nos Estados Unidos, que foi que surgiu a estrutura do guarda florestal para proteger essas árvores, algumas delas com mais de 2.000 anos de idade. As gimnospermas, elas são fanerógamas, a estrutura sexual delas a gente vai depois ver em detalhes, que é o estróbilo, e produzem sementes, tá? Nós temos também o maior grupo delas em termos de representatividade. 93% das espécies de plantas pertencem ao grupo das angiospermas, que é o grupo aí das plantas frutíferas, produzem flores, produzem frutos, tá? E que a maioria das plantas que vocês conhecem aí, como milho, trigo, tá? E outras tantas, a cana, pertence a esse grupo aí das angiospermas, ok? Então é o carro-chefe, vamos dizer assim, das plantas, é o grupo das angiospermas. São as plantas que possuem as 6 partes principais da planta: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. São plantas, vamos dizer assim, completas em relação à sua anatomia. Tá bom? Bom, e aí, pessoal, a gente vai descrever passo a passo cada grupinho desse aí, tá? E vocês vão aprender a organizar essas plantas, esses 4 grupos, na escala evolutiva, a partir de cladogramas e a partir das características que foram sendo adquiridas por essas plantas ao longo da evolução. Então vejam só, nesse cladograma aqui você tem aqui o grupo externo, está representando aqui, no caso, as macroalgas, as algas verdes ou as carófitas. A partir desse ancestral aqui que desenvolveu o tecido, surgiu a linhagem das primeiras plantas. No caso aqui nós temos os musgos representando as briófitas. Só que os musgos, eu falei aí rapidamente, são plantinhas de pequeno porte, 2-3 centímetros de tamanho, que não crescem muito. Isso se deve à ausência de vasos condutores de seiva. O que é isso, professor? Assim como os animais têm vasos que conduzem o seu líquido circulante, que é o sangue, são as artérias e as veias, as plantas também têm um líquido circulante que é a chamada seiva, que é o sangue dos vegetais. E aí esse líquido, para circular de maneira mais rápida, é necessária a presença de vasos condutores.
aquelas plantas que são desprovidas desses vasos, o crescimento delas fica inibido fortemente. Então, a partir desse ancestral das briófitas que desenvolveu esses vasos condutores, surgiu aí a linhagem das samambaias, das pteridófitas, tá bom? Lembrando que briófitas e pteridófitas não têm sementes, não têm flores nem sementes. E aí esse ancestral em comum com as samambaias, ele adquiriu essa estrutura da semente, que é o órgão responsável por proteger o embrião, tá? E possibilitar também o seu transporte, permitindo a ocupação de uma grande área territorial. Surgiu a linhagem aí das plantas chamadas de gimnospermas. Aqui no detalhe, a estrutura sexual das gimnospermas, que é o estróbilo, chamado também de cone, tá bom? Que é bem diferente da flor, mas que também é uma estrutura produtora de pólen. E desse último ancestral aqui, ocorreu o surgimento dessas novidades evolutivas, das chamadas apomorfias, que é a flor e o fruto, originando aí o grupo atual das angiospermas, tá bom? Que, repetindo, aí é o maior grupo em termos de representatividade, é o grupo de maior sucesso evolutivo, tá bom, pessoal? Então, vocês vão ter a oportunidade de ver muitas vezes, de fazer essas comparações, de trabalhar com esses cladogramas, e vocês também vão saber e aprender mais características para enriquecer esse cladograma aqui com mais apomorfias, com mais caracteres, tá bom? Aqui é só um ponto inicial daquilo que nós vamos partir para caracterizar aí, começando primeiramente aqui com esse grupo, que é o grupo das briófitas, tá bom? Bom, mas outra coisa importante a gente aprender também é que essas plantas, e isso vocês viram dentro de ciclos de vida, que elas apresentam aquele chamado ciclo diplobionte, que apresenta uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. Essa fase esporofítica é a fase, vamos dizer assim, a fase assexuada, responsável por produzir os esporos. A meiose nas plantas ela é espórica, tá bom? Então esse é o esboço aqui do ciclo das plantas de maneira geral, de briófitas às angiospermas. Vai ter sempre esse esqueleto aqui, tá bom? Onde o esporófito produz esporos que germinam da origem aos gametófitos. O gametófito é a fase sexuada, que vai formar os gametas, que se fecundam, formando o zigoto, que vai originar um novo esporófito. O esporófito ele é diploide, o gametófito é sempre haploide, tá bom? Então esse é o esqueleto básico aí que serve para todas as plantas e entra aí como característica geral delas. Então aqui nós não vamos nos ater aos detalhes dessas estruturas, mas só para vocês terem um exemplo, porque isso será descrito mais na frente. Mas nós temos aqui, ó, essa aqui é a samambaia que nós conhecemos. Essa aqui representa a fase esporofítica das samambaias, mas pouca gente conhece essa outra fase aqui, que é a fase gametofítica. Por que pouca gente conhece? Porque ela é uma fase rápida, extremamente rápida, tá bom? Então, a samambaia aqui, essa fase de esporófito, que é a fase diploide, é a que produz os esporos, tá? Em estruturas aqui chamadas de soros, que tem dezenas de esporângios desses que liberam os esporos. Esses esporos germinam, dão origem a essa fase aqui, é chamada de prótalo, que é uma fase hermafrodita. É capaz de se autofecundar, ou seja, tem os gametas masculinos chamados de anterozoides, que vão fecundar o gameta feminino, que é a oospera, e aí vai formar um zigoto. Esse zigoto germina aqui no próprio corpo do gametófito, começa a surgir aqui uma samambaia que vai substituir essa estrutura por essa. À medida que essa aqui se desenvolve, essa aqui desaparece, tá?
Então, isso é o que nós chamamos de alternância de gerações que as plantas apresentam. Tá bom? Repetindo que nós vamos ver na aula de Pteridófita o ciclo da samambaia. Tá? Aqui foi só para vocês terem uma noção e relembrar aquilo que já foi falado anteriormente sobre esse ciclo diplobionte, que tem uma fase haploide e uma fase diploide. Bom, esse conhecimento que vocês tiveram aí já dá para responder algumas questõezinhas, por exemplo, que vocês vão encontrar aí na lista de exercícios de vocês. Por exemplo, questões de estilo Enem, por exemplo. É muito comum trazer esse cladograma, tá? Com os 4 principais grupos aqui, Bryophytas, Pteridófitas, Gimnosperma e Angiosperma, e ainda aparecer aqui como grupo externo a alga, no caso aqui uma alga verde. Tá bom? E aqui ele cita as características adquiridas aí por cada grupo. Aí ele pergunta qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética. Então, diversidade genética tem a ver com reprodução sexuada, tá? E aqui o que tem a ver com reprodução sexuada, nós temos as sementes, o grão de pólen, as flores, os frutos. Bom, primeiramente que nessas plantas aqui, quem é responsável por transportar o gameta masculino para encontrar o gameta feminino é o grão de pólen. Vocês vão ver isso bem nas aulas de reprodução de gimnosperma e angiospermas. Então, o grão de pólen, como ele transporta o gameta masculino, a célula precursora, na realidade a célula precursora do gameta masculino, ele vai permitir com que elas cruzem entre si, entre diferentes indivíduos da mesma espécie. Tá? Ou seja, no caso que eu mostrei anterior no ciclo da samambaia, como a samambaia é hermafrodita, ela se autofecunda. Agora, nos indivíduos que desenvolvem grão de pólen, aumenta a possibilidade de ocorrer uma fecundação cruzada entre indivíduos, ou seja, de um indivíduo cruzar com um outro ente sexualmente distinto dele, tá? E isso é que a fecundação cruzada, comparando com a autofecundação, ela é capaz de gerar maior variabilidade genética, maior diversidade genética, tá bom? Então, nessa questão aqui, o gabarito dessa questão seria a letra C, tá bom? Porque o grão de pólen, o aparecimento do grão de pólen foi fundamental para aumentar as chances de reprodução sexuada cruzada entre grupos de plantas. Bom, essa outra questão aqui, que está aí na lista de vocês também, ela traz uma tabelinha aqui, que ficou cortando um pouquinho, mas na lista de vocês está completa. Ela só fala aí que foi feito um levantamento numa região aí de Mata Atlântica, tá? E a partir daí foi estipulada aqui uma tabela com o número de indivíduos aqui de algas, de angiosperma, briófitas, fungos, gimnosperma, samambaias e licófitas, que foram catalogadas, tá? E identificadas aí como espécies nativas dessa região onde foi feito esse levantamento. Então, ele pergunta aqui, de acordo com a tabela, o número de espécies nativas brasileiras do reino plant reconhecidas até o momento, portadoras de vasos condutores de seiva Então, quem tem vasos condutores de seiva? 3 grupos de plantas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. Só as briófitas não têm vasos condutores de seiva. Então, nessa tabela aqui, para poder responder essa questão que você está vendo aqui, que são numerais, você vai pegar angiospermas, que tem vasos condutores, alga não tem, briófita também tem, então você vai pegar esse valor aqui, 32.813 de angiosperma, fungo não tem nada a ver com isso, gimnosperma, você soma esse valor com esse, e samambaias licófitas, que são pteridófitas.
Então você vai somar esses três valores aqui, e o somatório de 32.813 mais 30 mais 1.277 vai dar aí o que a gente encontra na letra C, 34.120, tá bom? Então são duas questõezinhas aí que dá para responder por aquilo que foi falado nessa aula, tá bom, pessoal? Então um grande abraço, e a próxima aula a gente vamos descrever o primeiro grupo, que é o grupo das briófitas. Tchau, pessoal!